Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, hoje é sexta-feira, já chegando no final de semana. Aqui então a gente se encontra para ouvir a palavra de Deus do dia de hoje e podemos nos deixar iluminar por ela. Hoje o Evangelho é de São Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus desceu da montanha, grandes multidões o seguiram. Nisso, um leproso se aproximou e caiu de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tens o poder de purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. No mesmo instante, o homem ficou purificado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não contes nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferenda prescrita por Moisés. Isso lhe servirá de testemunho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ao descer da montanha, nos diz o evangelista, Jesus acabou de realizar o grande sermão da montanha que nós encontramos nos capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus, e agora iniciando o 8º, Jesus desce desta montanha. E ainda assim, uma multidão o segue. E eis que nessa caminhada, como é próprio de nosso Deus, caminhar no meio de nós, passar, se fazer presente pelas nossas vidas, nosso Senhor se depara com a aproximação de um leproso que cai de joelhos diante dele. Isso não deve passar despercebido para nós, porque um leproso era considerado naquela época uma pessoa pecadora. E aquilo que a pele mostrava era como um castigo de Deus para todas as pessoas saberem que aquela pessoa era pecadora, por mais que não soubessem o pecado. Era uma visão típica daquela época, estamos falando aí de 2000 anos atrás, e que lepra não era exclusivamente a concepção de lepra que temos hoje, mas era todo e qualquer tipo de doença de pele, que eles chamavam de lepra. E o leproso, assim a pessoa, tornando-se leprosa, ela deveria ser afastada socialmente falando, deveria morar fora da cidade, distante das pessoas, deveria, por exemplo, se viesse entrar na cidade para buscar comida, ela deveria ficar gritando: impuro, 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 como forma dos outros saberem que tinha uma pessoa impura chegando, para os outros saírem, ou deixarem talvez um pouco de comida no chão, mas saírem para não se misturar com essa pessoa impura, seja para não pegar a doença, ou seja também para não se contaminar com o pecado daquela pessoa. A gente pode perceber que este fato gerava essa visão, melhor dizendo, essa compreensão gerava uma grande marginalização da pessoa doente, uma marginalização social e uma marginalização religiosa. A pessoa não podia nem entrar dentro do templo para rezar. Então, para essa pessoa que se considerava pecadora diante de Deus e os outros a julgavam assim, até Deus estava distante na vida dela, para ela, na mentalidade dela e dos outros. Por isso, quando ela vê Jesus passando, se dirige a ele. E aqui, uma situação nova, e por que não dizer um escândalo? Ela estava próxima de uma multidão que era proibido. O texto não diz que ela ficou proclamando: impura, impura.
e se aproximou de Jesus, uma coisa que não poderia fazer. Um leproso não se poderia aproximar das outras pessoas. Então nós vemos ali a realidade de um ser humano profundamente marcado pela dor, pelo sofrimento, pela exclusão, pelos preconceitos, mas que viu em Jesus uma luz, viu em Jesus uma esperança para a sua vida e foi atrás dele sem medo. Creio que aqui a gente pode também fazer um paralelo com os problemas que passamos na vida, cada um tem os seus. Quando tudo parecer difícil, sem rumo, quando tudo parecer não ter solução, que a gente possa fazer como este homem, ir até Jesus, buscar Jesus, cultivar um relacionamento íntimo com Jesus, fortalecer a nossa fé em Jesus, porque Ele tem algo a nos oferecer. Por outro lado, olhando agora a partir de nosso Senhor, a gente vê a atitude de nosso Deus. Não fugiu, não correu, não teve medo de poder correr um risco de se contaminar com aquela doença e nem muito menos teve medo de ficar mal visto socialmente falando. Por quê? Deixou que se aproximasse dele um leproso, um pecador, um impuro, conforme o texto de hoje nos fala. E assim, na concepção judaica, quem se deixasse tocar por um impuro também se tornava impuro. Jesus não teve medo disto. Não se preocupou com o que iriam falar dele. Jesus simplesmente, por ser esse Deus de amor e de misericórdia por nós, acolheu aquela pessoa, escutou o que aquela pessoa tinha a dizer, acolheu o seu pedido. Se queres, tens o poder de me purificar. Jesus acolhe o sofrimento daquele Filho de Deus. Como nosso Deus é desde o Antigo Testamento, ouve o clamor do seu povo e vem ao nosso encontro para nos ajudar. E este é o sentido maior da encarnação de Jesus, e este é um sentido do Evangelho de hoje. E Jesus estende a mão sobre ele, olha, estender a mão, ou encostar na pessoa, Jesus não teve medo e diz: eu quero, fica curado. E este homem ficou purificado, este homem ficou limpo, fica purificado, nos dias de Jesus. E aquele homem ficou purificado. Olha, algo que nós não podemos deixar passar despercebido. Se na mentalidade dos homens tocar no impuro, a pessoa que tocou também se torna impura, diante de Deus não é assim. Jesus, ao tocar no homem, ele purifica, ele limpa, ele cura. Este é o nosso Deus, irmãos e irmãs. Este é o Deus que celebramos. Esse é o Deus que nós cristãos nos tornamos seus discípulos. É o Deus que vem até nós, ouve os nossos clamores, nossas súplicas e estende a sua mão para nós, independente do que estejamos passando, pois Ele tem algo a nos oferecer. Que nós possamos nos encantar com este Deus, que nós possamos fortalecer a nossa fé neste Deus, que nós possamos nos tornar mais e melhor discípulos de Jesus e que possamos mostrar para o mundo este Deus que não julga, não exclui, nem condena, nem marginaliza, mas um Deus que acolhe, um Deus próximo, que deixa chegar junto de si qualquer pessoa que quiser, independente do seu pecado ou daquilo que as pessoas da sociedade dizem. Que Deus vê ali um filho seu e Ele ama cada um de nós. Quando Jesus diz: vá ao sacerdote e apresenta uma oferenda prescrita por Moisés, para que isso lhe sirva de testemunho,
Aqui era uma prática religiosa da época. Aquele homem foi curado, para ele ser reintegrado na sociedade, tinha que ir ao sacerdote, o sacerdote atestar, verificar que aquela pessoa estava curada e declarar que a pessoa estava sim, para que ela pudesse participar da vida religiosa e, consequentemente, participar também da vida da sociedade. Então precisava do aval do sacerdote, por isso que Jesus diz: vá ao sacerdote. Jesus está cumprindo um preceito religioso da época, para que aquele homem possa ser acolhido na vida que ele vivia, na sociedade a qual ele estava inserido, na fé que ele professava. E automaticamente, ao sacerdote declarar, não é o texto de hoje, mas a gente pode concluir, ao sacerdote declarar que aquele homem foi curado, quem o curou? As pessoas iriam saber que era Jesus. Então as pessoas iriam saber o que? Através da confirmação do sacerdote, as pessoas iriam saber que em Jesus, e aí a fama começando a se espalhar, estava o poder de Deus, que cura, que salva, que liberta. Que essa seja a nossa fé e que a gente possa mostrar isso para as pessoas no mundo em que vivemos, onde muitos estão com medo por causa dessa pandemia. Que nós cristãos não nos deixemos vencer pelo medo, mas que a nossa fé em Jesus seja a nossa força e a nossa luz para levarmos isso para tantas pessoas que estão precisando. Que também vençamos nossos preconceitos, nossos temores, que a gente possa ter o olhar de Jesus para com os outros. É um filho, uma filha de Deus, e que por causa do problema que esteja passando, precisa de Deus. Que nós possamos acolher essas pessoas, ajudar essas pessoas e oferecer esse Deus de amor e de misericórdia para todas elas. Peçamos a Jesus essa graça. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa sexta-feira para todos. Fique na paz de Deus e um abraço fraterno.